Aleluia. Glória a Deus. Olá, irmãos, shalom, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu sou o pastor Matheus Soares, estou aqui com o jovem William. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe, uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém. O William é nosso jovem ali, nosso diácono aqui no Ministério Fruto do Espírito. Bom, queridos, como eu havia falado com vocês, nós estaremos fazendo essa live aqui para juntos, mergulharmos um pouquinho na palavra do Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com vocês agora nesse momento. Eu já quero te agradecer aos irmãos que estão ao vivo nos assistindo. Isso. Paz do Senhor, bênção. Aleluia. Então, amados, compartilhe aí essa live para que possamos juntos aí mergulhar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Amados, eu quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês agora nessa tarde. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Nós queremos aqui, eu quero trazer uma palavra revelada que o Senhor colocou no meu coração. Nesses dias eu tenho debruçado na palavra do Senhor. O Senhor ele tem assim mostrado grandes revelações dele, que já está contida na palavra dele, né? Mas eu quero compartilhar um pouquinho da graça do Senhor com vocês aqui nessa tarde, através desse texto que nós vamos ler agora, em Lucas capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim: Então Jesus retornou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou toda a sua fama. Vou repetir. Então Jesus retornou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro ou o rolo do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. Em outras traduções está as boas novas, mas aqui a minha versão é da King James. Eu gosto muito dessa tradução. Porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar, olha que coisa tremenda, e para promulgar, ou seja, para anunciar a época da graça do Senhor. Talvez aí na sua versão está escrito o ano aceitável do Senhor, que é a mesma coisa. Nós vamos adentrar dentro disso aí, do ano aceitável do Senhor e com a plenitude do tempo da graça, e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilha sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça. Preste atenção, com as palavras de graça que saía dos seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José?
No entanto, Jesus replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos o que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Aleluia. Irmãos, esse é um texto lindo e revelatório. Aqui nós acabamos de ler no versículo 14 que o Senhor Jesus, logo dele ser batizado por João Batista, ele é conduzido ao deserto. E ali no deserto nós sabemos que ele foi ali durante os 40 dias, né? Ele foi ali tentado pelo diabo. E Jesus, saindo do deserto, ele parte para a região da Galileia. Só que aqui o texto de Lucas diz que Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Jesus ele estava iniciando o seu ministério messiânico dentro de Israel. Mas algo que me chama a atenção aqui, William, é que na Galileia a fama de Jesus começou a crescer. É claro que essa fama não tem nada a ver com a fama que nós conhecemos. Hoje, infelizmente, os valores estão sendo invertidos. Por que eu estou dizendo isso? A fama que Jesus, a fama que o nosso mestre, a fama dele que cresceu em toda a Galileia, em toda a Judéia, em Cafarnaum principalmente, era o modo que Jesus via as pessoas, era o modo como eles as ensinava as Escrituras, era a forma de amor, o carinho que Jesus tinha de ouvir o pobre, de se acertar com o pobre e ele trazer uma palavra de vida. Então esta fama de Jesus começou a se espalhar, mas essa fama nós vamos ver, William, que é a própria graça do Senhor, a própria graça do Senhor sendo ali liberada entre o povo do Senhor. E que o texto diz que Jesus ele passava de sinagogas em sinagogas ensinando. Jesus ele tinha prazer de falar sobre a graça. Jesus ele tinha prazer de apresentar, porque este foi o propósito dele, de trazer a graça do Senhor. E aqui no versículo 15 que Jesus diz que ele ensinava por todas as sinagogas da Galileia, em Cafarnaum, em todos os lugares que ele passava, né, William? Ele ensinava as Escrituras. E de todos, diz o texto, e de todos recebia grande admiração, grande apreciação e manifestações de grande apreciação. Ou seja, a graça que o Senhor estava anunciando caía em corações e aquelas palavras geravam vidas naqueles corações. Então Jesus, isso aqui era uma obra do Espírito, porque o texto está dizendo que no poder do Espírito, tudo que o Senhor Jesus ele fazia através do poder do Espírito Santo. Nada ele fazia sem a direção do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver já Jesus já começando o seu ministério, já falando sobre a graça de Deus. E é sobre isso que nós queremos mergulhar um pouquinho nessa tarde, para que o meu e o seu entendimento possa estar mais alinhado com a palavra do Senhor. E aqui o texto diz que na Galileia esta fama se espalhou. E Jesus agora sentiu por bem de ir até Nazaré. Nazaré, ali foi o lugar onde o Senhor Jesus ele cresceu. Ele passou uma boa parte da sua vida com Maria, com José. Ali foi o local onde Jesus ele cresceu. Aprendeu a profissão de carpinteiro, como ele está falando exatamente. Então foi em Nazaré. É tão interessante porque o nome Nazaré, William, significa consagrar-se. Consagrar-se. Então nós estamos vendo que a trajetória do nosso Messias, ele sendo batizado, ele sendo ali, indo pelo deserto, ele se consagrando ao Senhor. Só que a fama dele já estava instalada, já a fama do Senhor, a graça do Senhor já estava instalada na Galileia, e ele agora sente no seu coração de ir até Nazaré. E ele foi a Nazaré, e foi num dia de sábado, e diz o texto que Jesus agora chegando em Nazaré, num dia de sábado, ele vai para uma sinagoga, e ele está ali juntamente com alguns irmãos, aquelas pessoas que, quem sabe,
ele cresceu com um grupo daqueles jovens que estavam, quem sabe, dentro daquela sinagoga. E Jesus, no dia de sábado, como era já de costume dele, porque Jesus era judeu, então, como era já de costume do Senhor, era costume dele estar sempre em alguma sinagoga, ensinando, trazendo as boas novas do reino de Deus, trazendo a graça do Senhor. E no dia de sábado, Jesus agora está dentro de uma sinagoga na sua própria terra, onde ele cresceu, em Nazaré. E exatamente nesse dia foi dado a oportunidade para Jesus ler um texto do William, que é uma coisa linda. Não sei se você percebeu na leitura que nós acabamos de fazer aqui. Essa leitura que o Senhor Jesus ele fez naquele dia, naquela sinagoga em Nazaré, foi um texto do profeta Isaías, que está no capítulo 61. Vou pedir o William para abrir aí. No livro do profeta Isaías, capítulo 61. Mas é uma coisa, uma revelação muito linda aqui nesse texto. Muito linda. E foi dado nesse dia que a oportunidade foi dada a Jesus a ele ler este texto. Interessante, Jesus participando de um culto com homens e dando a oportunidade para o próprio Deus. Isso Jesus é lindo. Maravilha. Eu vou pedir o William para ler, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamentado por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu não sei se vocês prestaram atenção aqui nesse texto. Aqui, Jesus foi dado a oportunidade para ele ler um texto, e exatamente esse texto que o William acabou de ler, o diácono William, ele acabou de ler, esse texto sagrado de uma profecia bíblica do profeta Isaías no capítulo 61. Foi dado o rolo, e Jesus abriu o rolo e caiu justamente nesta profecia. Mas preste atenção, Jesus ao ler, ele leu, o Espírito do Senhor está sobre. Sim, não é? Há uma diferença em o Espírito estar sobre e o Espírito é para. Há uma diferença quando a unção vem sobre e quando a unção ela vem para. Nós vamos analisar isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está dizendo, eu sou o portador da unção. Aleluia. Eu sou o portador da unção. E a unção que está sobre mim, ela veio para o quê? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Só que Jesus para aí, ele não continua. Não sei se vocês perceberam aqui em Lucas, no capítulo 4, Jesus para nessa parte, Jesus para nessa vírgula. Jesus não continua, William, ele não continua lendo essa parte. Nós vamos entender isso agora. Aleluia. Jesus para aqui, ó. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Jesus parou aí. Foi exatamente isso que aconteceu. Que todos estavam com os olhos fitos no Senhor. E quando o Senhor Jesus ele começa a ler esse texto, quando ele para, justamente neste ponto, você sabe o que é isso, meu amado? Aqui na versão King James, que eu gosto muito dessa versão, porque aqui na versão King James, em Lucas 4,18, diz a mesma, o que o Senhor Jesus falou. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. Ele não veio pregar lei,
ele veio pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Todos os ensinamentos que o Senhor Jesus traz em todas as sinagogas que ele entrava, ele não pregava a lei, ele pregava o Evangelho da graça do Senhor. Graça. Glória Aleluia. a Deus. Você não vai ver Jesus pregando a lei, por quê? Porque ele estava cumprindo a lei estava cumprindo nele. Eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir a lei. Aleluia, isso é muito forte. Glória a Deus. Você sabe por que me entristece, William? Porque em alguns lugares que a gente passa, eu vejo muitos pastores só pregando lei, mas não prega a graça. Esquecendo da graça. Estão se esquecendo da graça. Sendo que o Senhor Jesus, em todos os momentos, em todos os lugares que ele passava, ele estava anunciando a graça, ele estava liberando a graça, ele estava ali trazendo a graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E isso para o judeu, o ano aceitável do Senhor é o dia do jubileu. A cada 50 anos em Israel, faz-se o ano do jubileu, ou seja, quando alguém faz 50 anos em Israel, eles comemoram o jubileu. O que é o jubileu? Ali, se um homem ele tem muitas propriedades, ali ele dá algumas porções para os seus empregados. Ali, se tem alguém que deve ele perdoa aquelas dívidas. Se tem algum escravo, esse escravo ele é liberto. Se tem alguém fora do seu país, ele é deportado para o seu país. É o ano da graça do Senhor. E foi isso exatamente que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio tirar das prisões aqueles que estavam nas prisões das trevas. Ele veio trazer liberdade, ele veio trazer a vida, ele veio trazer alegria, ele veio trazer gozo. Glória a Deus. Mas por que, pastor Mateus, que Jesus leu somente essa parte do ano aceitável do Senhor e não a vingança do Senhor? Sabe por quê? Porque eu e você estamos vivendo no tempo da plenitude da graça. Glória a Deus. Chegará o tempo da vingança do Senhor. Mas graças a Deus que eu e você, nós estamos vivendo no tempo da plenitude da graça do Senhor. Foi por isso que os judeus, olhando para eles, mas ele não leu a última parte. Se Jesus lesse a última parte, os judeus interpretaram: espera aí, Jesus, mas nós ainda não estamos vivendo este tempo. Por isso que Jesus disse: o ano aceitável do Senhor. E o texto diz, querido, que Jesus ele acaba de ler, né, William? Sim. E ele se assenta. Aleluia. Jesus se assentou e todo mundo ficou com os olhos fixados em ele. Aí, quando todo mundo estava com seus olhos nele, os seus olhos têm que estar nele. É interessante que os olhos deles estavam em Jesus naquele dia. Aleluia. E Jesus se levanta e ele começa a ensinar. E aqui no mesmo capítulo 4 de Lucas, o texto vai dizer que Jesus agora ele começa a explicar. Jesus ele começa agora a pregar e trazer uma grande revelação no versículo 21, dizendo: então ele começou a pregar-lhes, a ensinar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uau! A graça do Senhor já estava instalada no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Onde você estiver. Que a graça do Senhor ela está disponível para todo aquele que confia e que espera nele. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. E quando Jesus citou exatamente isso, hoje está se cumprindo esta profecia, aquela profecia lá de Isaías, capítulo 61 que nós lemos, está se cumprindo, se cumpriu naquele tempo, somente aquela parte da profecia qual? Do tempo da graça, do tempo aceitável, do ano aceitável do Senhor. Você está vivendo o ano aceitável do Senhor. Você está vivendo o ano aceitável do Senhor.
O ano, a época da graça do Senhor. E aqui, como nós lemos nesse mesmo capítulo, ao Jesus dizer isso, ao Jesus dizer que ele era o Messias, o texto vai dizer que Jesus foi expulso daquela sinagoga. Jesus foi expulso. Mas o que me chama a atenção é que Jesus também, aqui no versículo 24, Jesus vai dizer aqui, ó, e continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. No tempo de Elias, preste atenção, olha que coisa, olha que revelação tremenda. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas. Preste atenção. Tinha muitas viúvas judias que estavam padecendo. Mas aqui, olha que coisa tremenda que o Senhor Jesus está falando. Mas contudo, Elias foi mandado a nenhuma delas, senão somente uma viúva de Serepta. Espera aí. Da região de Sidom, William. Uma pessoa gentílica, uma pessoa que não era judia. Meu Deus, que revelação. O evangelho da graça chegando aos gentios. Aleluia. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos, o que é, William? Leprosos. Em Israel, mas nenhum deles foram purificados, a não ser Naamã, o Ciro, o quê? Ciro, um gentil. Oh, glória! O evangelho da graça chegando aos gentios. Aleluia! Nós vamos ver isso lá depois, lá em João. E os seus, né, aqueles que o Senhor, né, o evangelho, na verdade, amados, a promessa foi para o povo judeu. A promessa foi para o povo judeu, mas infelizmente, pelo propósito divino, nós vamos ver isso lá em João, por um propósito divino para esta salvação chegar até a nós, Deus endureceu o coração deles e o entendimento deles. Para quê? Para que este evangelho chegasse a mim e a você. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levando-o até o topo de uma colina, sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá de precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Aleluia! Que coisa tremenda, mas ao mesmo tempo que coisa triste, porque é onde o Senhor Jesus ele cresceu, passou uma boa parte da sua vida, da sua infância, e ele, movido pelo Espírito, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de graça, quando ele chega em Nazaré, ao invés do povo de Nazaré o receber, tamanha alegria, o recebe ele com grande desprezo. E é exatamente isso que acontece. Quando um novo de Deus vai surgir, a primeira coisa que acontece não é a aceitação, é uma rejeição. Grave isso que eu estou falando com você. Quando um novo de Deus está surgindo, a primeira coisa que acontece é uma rejeição, para depois vir a aceitação. Interessante aqui, pastor, que ele estava na sinagoga, eles estavam na lei. Jesus é a própria graça. Então onde há lei não há graça. Não tem como. Forte. Repete-se isso, foi muito forte. Todos eles estavam na sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus é a própria graça. Então eles queriam expulsar a própria graça, porque estavam na lei. Onde há lei, a graça não pode operar. Isso é muito eles forte. não permitem.
Eu não sei se você prestou atenção, olha que o William falou, isso é muito forte, William. Jesus estava em uma sinagoga onde era ensinado a lei, os princípios. Porque na verdade a lei ela é boa. Não é que a lei ela é uma coisa má de jeito nenhum. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei é boa, que se não fosse a lei, nós não saberíamos o que era pecado. Mas o pecado se tornou pecado porque a lei foi estabelecida. Verdade. Mas Deus também viu falhas na lei. Por quê? Porque para ser justificado através da lei, o homem tinha que ser fiel a Deus até a sua morte. E homem nenhum foi fiel concernente à lei. Somente um, que foi nascido de mulher somente. O nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim foi o único que obedeceu, que viveu e que a lei, não que a lei perdeu valor, mas a lei se cumpriu em Jesus, como ele estava falando. A graça estava se instalando. Jesus ali era a graça, e como ele é a graça. Mas no local onde a lei estava, aonde a graça chega, a lei ela perde, não que a lei perde a sua força, mas tudo termina em Cristo. Então Jesus estava no lugar onde era a lei. Mas, infelizmente, aonde tem a lei, a graça, ela tem dificuldade de se manifestar. É por isso que há muitos lugares, eu vejo muitas pessoas por aí, infelizmente, amados, é claro que nós estamos vivendo um tempo da graça, que a gente tem que fazer um monte de desgraça, não é isso que eu estou dizendo. Não é que nós estamos vivendo um tempo da graça, que você pode viver a sua vida de qualquer jeito, que você pode fazer o que você acha e pensa. Não. Na realidade, se nós formos ver, a graça parece ser mais pesada do que a lei. Nós vamos ver isso mais posteriormente. Não é bem por aí que muitos pregam e muitas das vezes difamam os pregadores, grandes homens de Deus que têm uma consciência do que é a graça do Senhor e deturpam. Pregam a graça e pode fazer um monte de coisa. Não, não é isso que nós estamos ensinando aqui. A graça ela requer muito de mim, de você, responsabilidade. Verdade. E aqui, amados, nós vimos aqui neste texto, Jesus falando para eles, e foi isso que gerou neles uma raiva tremenda. Qual? Porque Jesus deu um exemplo nítido para eles, desde lá dos pais, desde lá dos profetas, falando de Elias e falando de Eliseu, no tempo de Elias, quando veio escassez, quando o céu fechou, quando não choveu 3 anos e meio na nação de Israel, ali viviam muitas viúvas, e houve uma mortandade. Verdade. Mas a nenhuma delas Deus enviou Elias, a não ser, Deus falou para Elias, desce para Sarepta, porque ali eu já ordenei, aleluia, Glória a Deus, porque ele já ordenei uma viúva, uma mulher para cuidar de ti, Elias, aleluia, uma gentílica. E nós vamos ver isso aqui mais à frente, que aqui Jesus, quando ele sai daqui de Nazaré, o texto vai dizer que Jesus então desceu para Cafarnaum, aleluia, e é exatamente isso. Quando muitas das vezes os de casa não nos aceitam, sempre vai ter uma Cafarnaum esperando a graça de Deus. Glória que você a Deus. possa ser uma Cafarnaum de braços abertos para receber. Oh, aleluia, estou sentindo a presença dele aqui. Glória a Deus. Oh, Rabachura Mandarai. Que você seja uma Cafarnaum que receba de braços abertos a graça do Senhor. A graça do Senhor. E o texto vai dizer aqui no capítulo 4 de Lucas, no versículo 31, que ali Jesus desceu para Cafarnaum, uma das cidades da Galileia, aonde lá atrás a palavra da graça, a fama da graça já tinha se instalado nele. Já tinha se instalado. E eu quero que você agora abra a sua Bíblia também no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Compartilhe esse vídeo, amados, eu tenho certeza. Olha, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração aqui ainda. Vocês que estão nos assistindo aí, a irmã Darlene, a irmã Gleice,
Pai do Senhor, Célia. Pai do Senhor, Célia. Jaime Alves. Pai do Senhor. Seja bem-vindo, Jaime. Deus abençoe, varão. Que glória foi aquela lá, hein? Maravilha. Manda um abraço aí para a pastora Ormezinda. Já quero deixar aqui, né, William, nossos abraços aqui para a nossa congregação do Fruto do Espírito, ao pastor Cacá, pastor Alex, pastor Levi, aos nossos amados irmãos, discípulos aqui do Ministério Fruto do Espírito. E olha, já quero aproveitar esse ensejo aqui. Hoje, daqui a pouco, a partir das 19h30, nós estaremos lá na nossa congregação chorando, na presença do nosso amado, adorando o Senhor, intercedendo. Então você é o nosso convidado. Hoje, a partir das 19h30, nós estaremos ali adorando ao Senhor ali, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Tá bom, queridos? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Aleluia. Marcos, capítulo 5, versículo 21 nos diz assim, ó. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Aqui, William, era o mar da Galileia. Jesus, a fama dele já tinha crescido na Galileia. Jesus agora, ele vai até Nazaré. Jesus agora, ele desce até Cafarnaum. E Jesus agora vem retornando novamente da Galileia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local. Alguns aqui vão dizer que é uma sinagoga em Cafarnaum, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Espera aí. Um rabino, um dirigente de uma sinagoga que pregava a lei, agora ele vai ao encontro do mestre e algo aqui tremendo acontece. Ele se prostra nos pés do Senhor. Espera aí. Jairo pregava a lei. Jairo ensinava a lei. Mas quando a fama de Jesus, William, cresceu na Galileia, a graça do Senhor se estabeleceu na Galileia, esse conhecimento chegou aos ouvidos de Jairo. Aleluia! A mensagem da graça gerou no coração de Jairo graça. A mensagem da graça que chegou na Galileia, que chegou até os ouvidos de Jairo, mudou o coração de Jairo. Por quê? Porque ele se prostrou diante dos pés do mestre. E olha que coisa tremenda. Ele pediu aos prantos e com insistência, ou seja, Jairo reconheceu que Jesus era o Messias. Aleluia. Em toda a história do Novo Testamento você não vai ver um rabino sequer insistindo com outro rabino para solucionar o seu problema. Aleluia. Profundo. Porque Jairo reconheceu Jesus como Messias. Jairo recebeu a mensagem da graça, o ano aceitável do Senhor. Jairo já estava liberto, William, da lei. Por isso que ele vai ao encontro de Jesus. Coisa diferente que até Nicodemos fez. Nicodemos foi procurar Jesus de madrugada, mas Jairo não. Vamos lá. Ele pediu em prantos com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Qual foi o texto que nós acabamos de ler? Uma profecia bíblica lá de Isaías. Que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, o Evangelho aos quebrantados, enviou-me a curar. É interessante eu explicar isso aqui. Há uma diferença quando a unção está sobre e quando a unção é para. Jesus falou: eis que vos dou poder e autoridade, porque sobre Cristo está a autoridade e o poder, e agora Ele está nos dando, esse é
essa autoridade, esse poder para, no meu nome, expulsaram demônios, curaram os enfermos. Oh, aleluia! Há uma diferença. A unção estava sobre, sempre estará sobre o nosso Senhor, porque Ele é o portador da unção, Ele é a própria unção. E a unção está sobre nós para realizar essas grandes obras. Então Jairo entendeu isso aqui. Ele entendeu que quando o Messias viesse, ele iria curar, ele ia manifestar a glória do Eterno, ele iria manifestar os sinais que já estavam separados, selados para o Messias. Vamos mais adiante. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Olha que coisa interessante. Estava por ali uma certa mulher que havia já sofrendo há 12 anos. Quantos anos, William? 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos de um fluxo de sangue. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Deixa eu te explicar uma revelação que Deus falou comigo. Segundo essa lei, para esta mulher, William, ela nunca teria a cura. Segundo a lei, esta mulher não poderia estar no seu convívio familiar, essa mulher não podia estar no seu convívio social com a sociedade. Aonde essa mulher entrava, tudo ficava impuro, ou aonde que ela tocasse ou se assentasse, tudo se tornava impuro, porque a lei, naquela época, infelizmente, eles criavam leis debaixo de leis. Tinha lei até para cuspe naquela época, né? Infelizmente. Existia leis para tudo, lavagem de mãos e por aí vai. Então, na lei, essa mulher não encontrou uma solução para o seu problema. Vou repetir isso aqui. Na lei, essa mulher não achou solução para o seu problema. Mas como ela morava na região da Galileia, e a fama da mensagem da graça já estava instalado sobre aquele lugar, aleluia, corria tudo a graça. Olha o que aconteceu. E o texto diz que ela gastou tudo que tinha, posses, tudo que tinha. E segundo a lei, quem a tocasse ficava impuro. A lei, mas a graça é diferente. Vamos ver? E olha a parte final, olha. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Aquelas pessoas hoje, William, que querem viver da lei, não estou dizendo, irmãos, eu não estou dizendo que a lei aqui é errado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo abrir seu entendimento. Diferenciando, né? Exatamente. Que hoje existem pessoas que querem viver a lei, sendo que Jesus já viveu, Jesus já cumpriu. E essas pessoas que infelizmente que forçam em viver a lei, elas vão de mal a pior. Elas não encontram paz no seu espírito, elas não encontram paz na sua alma. Porque mediante a lei, irmãos, a lei ela requeria uma total obediência. E todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Vírgula. Mas o nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele veio cumprir no meu e no seu lugar a lei. Para que hoje nós sejamos livres nele. Toda injustiça e de toda condenação. Vamos lá. Olha no versículo 27. Que coisa linda. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Olha que coisa linda, olha. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus.
como que as pessoas falavam de Jesus umas para as outras? Me explica isso aí. Está claro o texto. Porque ele pregava o ano aceitável do Senhor. Ele pregava a graça. Jesus não tinha problema nenhum de comer na casa de ladrão. Jesus não tinha problema nenhum de comer na casa de cobrador de impostos. Jesus não tinha problema nenhum de comer na casa de prostituta, porque ele veio trazer um evangelho da graça que liberta o homem. Aleluia. Infelizmente hoje nós estamos vendo um evangelho cheio de regras, pelas quais esses que estabelecem essas regras, eles não vivem essas regras. Cuidado. Cuidado com o que você está ensinando. Cuidado com o que você está ensinando. É melhor você pregar aquilo que você está vivendo que você pregar algo que você não esteja vivendo. Verdade. Cuidado. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o primeiro passo do meu milagre e do seu milagre é ouvir o Senhor. É ouvir falar a respeito dele. Como que eu vou ouvir? A palavra. Através da palavra. Não desses pregadores. Nós vamos falar isso aqui, William. Vamos usar esse espaço. Eu não estou aqui alfinetando ninguém. Mas dói no meu coração. E eu concordo muito com o que o pastor Luiz Hermínio, um grande homem de Deus, que Deus tem usado nessa geração. Porque nós vemos aí uma tristeza muito grande. Eu vejo isso aí. Pregadores cobrando absurdos para pregar o evangelho. Uma expressão que o pastor Hermínio usou, eu falei assim, eu concordo com ele de cima e embaixo. Quem dá preço, a partir do momento que você conhece a verdade, você sabe que você tem que pregar a verdade, você sabe que de graça recebeste, de graça você tem que dar, mas a partir do momento que você coloca preço, você é uma prostituta. Porque quem dá preço é prostituta. Nós fomos chamados para ser noiva, esposa e não prostituta. Por quê? Porque prostitui o evangelho por dinheiro. Verdade. Nós já fomos comprados por ele. Então nós somos escravos dele. Aleluia. Então nós fazemos o que ele quer, o que ele deseja. Então ele falou, é para nós irmos até os cativos presos para libertar e levar a palavra. Então devemos fazer isso. Como nós vamos cobrar algo que Jesus já fez? Como nós vamos cobrar algo que Jesus pagou o preço? É verdade. Então não tem como. O evangelho de graça recebeis, de graça vos dá. O que recebeu de graça vos dá? A graça. A graça. De graça recebeis e de graça vos dá o que? A graça. A graça. Devemos dar de graça o que recebemos, mediante Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aqui nós não estamos abominando a lei, nem levantando a graça acima da lei, porque Jesus já se cumpriu. Porque a graça, olhando como o pastor falou, é mais difícil. Porque Jesus falou em Mateus 5, 23 em diante, vai dizer assim, se um homem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometer adultério com ela. Antes na lei, pastor, o adultério tinha que pegar no ato. E se não pegasse no ato, não era adultério. Forte. Mas quando Jesus, olhando para aquelas pessoas, falou, adultério agora não é só pegar no ato, mas se você pensou e desejou no seu coração o ato, já cometeu o adultério. Exato. Isso que é a graça, muito mais difícil. Aleluia. Complementando o que você falou, William, a graça, na realidade, ela é uma consciência para tirar o pecador mais rápido do pecado. Verdade. Porque, igual o William falou, se a pessoa não fosse pega no ato do adultério, a pessoa ia continuar ali. Só ele sabia. Tá entendendo? Agora na graça não. É igual nós colocamos aí, tá? O folder, metanoia. Metanoia, porque isso está em grego. Metanoia. Mudança de mente. Foi isso que o apóstolo Paulo falou aos romanos. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A graça, ela faz essa revolução no meu e no seu entendimento. Isso que o William acabou de falar. Que o diácono William acabou de falar. É exatamente isso. Não é que nós estamos dizendo que a graça ela é mais pesada do que a lei. Não, que a graça ela te leva a você ter um conhecimento, ela te leva a você ter uma consciência a mais do que é o pecado. Entendeu? Nós paramos aqui no 27, né? 27.
passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no manto. Eu até tenho um talite aqui, nós aqui do Ministério do Espírito, não que nós idolatramos isso aqui, porque sabemos que o talite, na verdade, se cumpriu no ministério de Jesus, mas hoje nós apreciamos, nós respeitamos e nós usamos para trazer o entendimento para a igreja hoje. Nós não usamos isso para amuleto, já quero deixar bem claro isso aqui não tem poder para nada, mas o Espírito que habita em mim, você que tem todo o poder. Mas é muito interessante, porque Jesus também, William, Jesus também ele usou um talite. E revela muita coisa, né? Muita coisa. Depois nós vamos sentar aqui depois, eu quero elaborar um estudo também, né, para passar para vocês aí, para aumentar um pouquinho, né, o seu conhecimento. Eu quero trazer depois um estudo voltado sobre o talite, sobre as franjas, os tefilins, sobre os nós, sobre cada franja, sobre também a coroa que está aqui. Eu também quero trazer um estudo sobre isso, que é muito profundo e traz uma riqueza muito grande, né, de revelação com respeito ao Senhor Jesus. Então Jesus, ele usou um manto como esse, né, Willis? Você queria falar alguma coisa? Porque, por exemplo, Jesus usava um desse, uma mulher do fluxo de sangue. Então, dentro de um desse, dá para analisar melhor e ver qual foi parte que ela tocou, o que é dizer. Exatamente. Não é verdade, pastor? Exatamente. Dá para caminhar na Bíblia também com essas coisas, né? Exatamente. Não só ler aqui, meditar, mas também não é judaizar a igreja, Isso. mas estudar as partes que foi feito, que foi escrita num tempo para mais os judeus do Antigo Testamento. Então, para que nós possamos entender, devemos mergulhar nessas coisas mais judaicas. Não judaizar, mas estudar as coisas judaicas. Exatamente. Muito forte esse vídeo. 28, 27, né? Conseguiu tocar em seu manto. Foi o talite, ou talit, que depois nós vamos ver mais adiante. Talita cum. Nós vamos ver sobre isso. Espera aí. Pois dizia consigo mesma. Espera aí. Ela creu, William, na mensagem da graça que já estava sendo anunciada na Galileia. E ela creu, aleluia, e ela creu dentro do seu coração que se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Uau! Nós estamos vendo aqui mais uma pessoa que entendeu a mensagem da graça. Segundo a lei, ela não podia nem chegar próximo. Poderia ser apedrejada, poderia ser levada a uma praça pública e ser apedrejada, porque devido ao problema, ao sangramento que ela tinha, a hemorragia que ela tinha, ela não poderia ter acesso a ninguém. Mas a graça te dá acesso. A graça te dá acesso a você chegar diante do Todo-Poderoso. Sabe por quê? William, abra aí em Hebreus, William. O livro de Hebreus, capítulo 4. Olha que coisa tremenda. Foi exatamente o que esta mulher fez. Que o escritor, eu tenho por mim, irmãos. É claro que tem muitos teólogos aí que debatem sobre o escritor do livro dos Hebreus. É a minha opinião, não estou dizendo que é. Por favor, não coloque peso nas minhas palavras, não. É uma minha opinião. A minha opinião que foi o apóstolo Paulo que escreveu as cartas dos Hebreus. Mas esse é um outro comentário. Leia 4,16, William. Olha que coisa tremenda. 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu Deus, William, mas lê com vontade. Olha, preste atenção, que exatamente o que está escrito aqui foi o que esta mulher fez. Olha que coisa tremenda. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Aleluia, que coisa tremenda, William. Acheguemos com confiança
que essa mulher decidiu no seu coração? Eu vou, se eu ao menos chegar nele, tocar nele. Ela foi com confiança, mediante ao trono da Graça. ao trono da graça, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para alcançar o que? Misericórdia E achar graça, a a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão, este é um tempo oportuno que Deus está te dando. Acheguemos diante da presença do Todo-Poderoso, confiante, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está se assentado no alto e sublime trono, o trono da graça. Glória a Deus. Oh, aleluia! Se achegue a Ele nessa tarde. Se achegue a Ele nessa tarde com confiança. Toque nas vestes dele nessa tarde com confiança. Faça igual aquela mulher. Ela não deu crédito, ela estava vivendo debaixo do jugo da lei, mas naquele momento ela não olhou para a lei, ela olhou para a graça. Olha para a graça. Olha para a graça. Olha pelo que Ele já fez por você. Não pelo que as pessoas estão dizendo que você é. Na verdade, o que as pessoas estão dizendo que você é, não é. Porque é Deus que fala o que verdadeiramente você é nele. Olha para Ele. Se achegue no trono da graça. E hoje você tem acesso. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado, o diabo abaixo. Glória a Deus. Hoje eu e você, William, nós temos livre acesso a chegar no trono da graça. Entrar no Santo dos Santos. A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Oh. Vamos lá. Você está sentindo a presença do Senhor aí? Aleluia. Vamos lá. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. 29. E naquele instante lhe se estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberto do seu sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Quando você encontra a graça, o sofrimento vai embora. Quando você abraça a graça, toda espécie de mal vai embora. Verdade. Agora vamos entender, eu falei sobre o talit, que na verdade, William, Jesus não usava um talit como esse, ele está muito sofisticado, né? Na verdade, Jesus usava o pano de linho fino, e nesse pano de linho fino tinha as franjas, os tefilim, que eram as franjas, que depois é muita informação, então não quero trazer isso aqui agora. Não. Se os amados irmãos quiserem depois, a gente pode estar depois trazendo um estudo sobre isso aqui, né, William? E deixa o comentário que você queria, Isso. alguma pergunta, que você quer saber alguma resposta, deixa aqui seu comentário aí, para que nós possamos fazer um estudo, elaborar, para que nós possamos responder as suas perguntas. Exatamente. Então Jesus usava um talit, não igual como esse, porque esse aqui está muito sofisticado, como eu falei. Mas Jesus também, ele usava um talit que tinha suas franjas. Como um bom judeu, ele usava um talit. Na King James aqui, que eu gosto muito, como eu falei, a tradução dela, eu gosto muito da tradução da King James, vai dizer exatamente sobre isso. Que ela toca em uma das franjas do manto de Jesus. E o talit, William, abre para mim em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Preste atenção. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis o ímpio, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos.
Vamos entender, seu William. Volta aí no versículo 2, para a gente entender. Olha, presta atenção. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Aqui está dizendo que quando o sol da justiça nascer, aleluia. Quem é o sol da justiça? Jesus. Jesus estava nascendo na Galileia. O ministério dele estava nascendo, aleluia. Estava nascendo na Galileia. E o texto diz que ele, quando ele vier, ele ia trazer cura sobre onde? Sobre suas asas. Sobre as franjas do talite. Que essa foi uma veste que foi instituída por Deus a Moisés. Você vai ver isso no livro de Números, no capítulo 15. Se você quiser depois ler aí, Números, capítulo 15, versículo 38, quando Deus fala para Moisés, para os sacerdotes usarem o talite. Então, o talite significa justiça de Deus. O talite significa justiça de Deus. Ou seja, quando o Messias viesse, ele ia trazer justiça ao pobre, ele ia trazer justiça sobre a terra, e ele ia trazer cura sobre a terra. Ou seja, ele estaria com o manto, e o Espírito do Senhor está sobre Deus. Aleluia. Glória a Deus. É uma representação do Espírito. Deu para você entender? Então, esse era o princípio do talite. Então, quando ela ouviu dizer, quando ela ouviu falar de Jesus, que provavelmente as pessoas que chegaram até ali falar de Jesus foi do Evangelho da Graça e não da lei, porque se falasse da lei para ela, não se chegaria a Cristo, está entendendo? Você nunca vai chegar a Jesus pela lei. Verdade. Vou repetir. Você nunca chegará a Jesus pela lei, mas chegará pela graça e a misericórdia. Pela graça e pela misericórdia. E olha que coisa tremenda. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, dizendo: quem tocou no meu manto? Ou seja, em outras palavras, quem tocou no meu talite? Porque de mim, em outras versões, saiu virtude. Querido, quando você toca na justiça de Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito, você atrai virtude para a sua vida. Aleluia. Porque de Jesus saiu virtude. Deu para você entender? Porque dele saiu virtude. Quando você toca na graça, a graça ela te dá virtude. Ela te dá virtude. Ao que os discípulos alegaram-lhe, dizendo: vês a multidão que te comprimem por todos os lados, e perguntas: quem me tocou? Quem estava em companhia de Jesus? Era Jairo. Jairo estava na companhia de Jesus. Jesus aqui estava indo para a casa de Jairo, e foi no caminho, indo para a casa de Jairo, que acontece esse episódio. A mulher que sofria há 12 anos. E quando a gente vê o número 12 na Bíblia, o número 12 significa governo, governo completo. Ou seja, aquela mulher vivia 12 anos padecendo daquela hemorragia. Ou seja, a justiça de Deus não estava completa naquela mulher. Mas quando ela encontrou a graça, o poder de Deus, a graça de Deus, o governo de Deus foi completo na vida dela. 12 anos. E aqui Jesus estava indo com Jairo. E percebe-se que Jairo estava vendo isso tudo. Cada detalhe que Jairo estava presenciando, aquilo ia dando mais fome, mais sede, mais confiança, mais revelação para ele. Igual a gente estava conversando aqui antes. E imagina quais foram as próximas mensagens de Jairo dentro da sinagoga. Meu Deus, que conflito, hein?
Deixou de pregar a lei para pregar a graça. Aleluia! E Jairo está vendo isso aqui tudo. Mas quando Jesus, porque na realidade Jesus fez isso propositalmente. Quando Jesus falou, quem tocou no meu manto? Porque ele estava ali cercado de fariseus, estava cercado de doutores da lei, estava cercado de vários judeus ali. Até por Jairo mesmo. Até por Jairo. Exatamente. Entendia a lei. Então Jesus quis dizer, eu não estou impuro. Não tem como a graça ser impura. Porque a graça ela já é pura. Ela veio trazer pureza ao impuro. A graça não se contamina. Não se contamina. Não se contamina. A graça, exatamente, você falou algo interessante. A graça não se contamina. Quando você vive a graça, você não se contamina. Verdade. Pelo contrário, você se santifica cada vez mais ao Senhor. Vamos lá? 32. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Essa expressão, Jesus estava esperando, ele já sabia. Mas Jesus, ele queria dar uma palavra para aquela mulher, ele estava esperando, ele queria que ela se manifestasse para quê? Para que a graça também se manifestasse naqueles que estavam à sua volta. Olha que coisa tremenda. Então a mulher é assustada e trêmula. Este é um termo que nós devemos nos achegar diante de Deus. Quando nós se deparamos diante do Senhor, a primeira reação é como se nós estivéssemos assustados e trêmulos, porque ali ela tinha apalpado a graça, o milagre dela. Sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Ela a adorou. E Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Aleluia. A primeira expressão que eu vejo Jesus chamando alguém de filha. A graça nos dá esse direito de sermos chamados filhos de Deus. João diz, nem pela vontade do varão, nem pela carne, mas sim de Deus. E a estes que receberam a este evangelho da graça, foram o que? Chamados, considerados filhos de Deus. E aqui Jesus está dizendo, filha, minha filha, a tua fé te salvou. Mas não foi a lei que salvou ela, foi a graça. Ela tentou de todas as formas, vendeu seus bens, fez tudo. Exatamente. Procurava de todo jeito a lei curar ela, mas a lei não cura. Exatamente. Mas quando conheceu a graça, mediante a fé, praticou e recebeu a cura. Exatamente. E a graça passou a reinar na vida dela. Aleluia. Muito forte isso. Porque, segundo a lei, ela ficaria impura por resto da vida. Segundo a lei, ela levava aquela condenação por resto da vida, mas na graça não. Ela recebeu o favor de Deus, ela recebeu o milagre e se tornou filha. E se tornou, quem sabe, não, ele é a primeira evangelista. A anunciar os feitos do Senhor. E Jesus falou, né? Vai-te em paz. Ou seja, ela tinha experimentado daquela paz e Jesus falou assim, que essa paz permaneça dentro de você. Muitas das vezes aqueles que vivem na lei, como a gente está até dizendo aqui, eles não vivem em paz. Eles vivem naquela angústia de alma. Ah, eu tenho que fazer isso para Deus aceitar. Eu tenho que fazer isso para que Deus me use. Ah, eu tenho que fazer... Querido, me entenda, você não precisa fazer nada. O que você precisa fazer é reconhecer o que Ele fez por você e você ser grato a Ele, obediente a Ele e adorá-lo. Aleluia. E adorá-lo. Porque teve um outro episódio, né, William, que tinha 10 leprosos. Jesus curou os 10. Mas quantos voltou para agradecer? Só um. Porque entendeu a graça.
Muitas pessoas hoje querem esse evangelho fácil, que na verdade o evangelho que Jesus veio pregar, as boas novas, não é um evangelho fácil. Saiu dos lábios dele próprio dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo já está vencido. Se ele venceu o mundo, se a paz dele, eis que a minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz eu vos dou. E quando nós temos a paz de Cristo, nós podemos passar por qualquer tipo de situação, circunstância, que nós temos a paz dele. Foi essa paz que ele deu a esta mulher. Vai-te em paz. Vamos lá? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Olha que coisa interessante. Na realidade, que era para Jairo não dar atenção para essas notícias. Mas aqui o texto está dizendo que Jesus não deu atenção para aquelas notícias, porque a vida estava indo em direção à morte. Aleluia. Lázaro. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, encorajou. Eu quero te encorajar pelo Espírito de Deus nessa tarde. Aleluia. Aquilo que para você parece ser morte, para Jesus é vida. Aquilo que hoje é morte na sua vida, se você hoje reconhecer, receber desse evangelho da graça, entender o propósito que ele tem para a sua vida, a morte hoje vai receber vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou dizendo: não temas, tão somente continue crendo. Espera aí. Então Jesus estava vendo o que estava dentro do coração de Jairo. Em todos os momentos Jairo estava crendo. A mensagem da graça sempre vai ativar a nossa fé. E é algo interessante, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E aqui Jairo estava ouvindo a palavra do Mestre. Jesus estava encorajando a ele. E a fé de Jairo estava crescendo cada vez mais dentro dele, para ele crer no milagre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ordenou que ninguém o acompanhasse. Que ninguém o acompanhasse. Somente, a não ser Pedro, Tiago e João. William tem uma revelação muito grande em cima disso aí. Em todas as vezes que Jesus ele ia para o monte, alguma visita ou algo particular que Jesus fazia, Jesus sempre gostava de chamar esses três discípulos: Tiago, Pedro e João. Que coisa tremenda. Vamos lá. Pedro representa, vamos dizer, só estou supostamente dizendo aqui, não queira dizer, está pregando heresia, não. É só eu estou parafraseando o texto aqui. Entenda, né? Entenda isso aí. 3. O primeiro Pedro, quem sabe representa a lei. Tiago representa os profetas. E João, até o significado de João significa graça de Deus. Aleluia. Jesus andava sempre com a lei, mas com a graça. Porque o nome de João significa graça, ou agraciado, ou cheio de graça. Se foi só para iluminar um pouco a sua mente. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Aqui nesse tempo,
eles contratavam as carpideiras para chorar nos velórios, para fazer aquela encenação de choro, do luto. Então a casa estava repleta dessas pessoas, né? Mas quando Jesus chega, olha que algo interessante que vai acontecer. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis este alvoroço e planteais? A criança não morreu, Aleluia. mas está dormindo. Preste atenção. A criança não morreu, mas está dormindo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? A morte pode estar até instalada, mas a palavra final vem do Senhor. Aleluia. A palavra final vem do Senhor. Para os Glória a homens Deus. que estavam ali, até mesmo para Jara, sua filha morreu. Mas para Jesus ela estava dormindo. Por quê? Deixa eu te explicar isso aqui. Jesus é o nosso descanso. Em uns versículos anteriores diz que Jara estava crendo no milagre, na ressurreição. Uau! Na ressurreição da sua filha. E Jesus falou, dizendo em outra oportunidade, falou assim: olha, e aquele que ainda que estiver morto, crer em mim, viverá. Uau! Jairo creu para sua filha que ele seria poderoso, quem? Jesus, de ressuscitar a sua filha dentre os mortos. Por isso que para todos ali, a filha de Jairo estava morta, mas para Jesus ela estava vivinha da silva. Porque Deus viu no coração do pai dela a fé, crendo que Jesus, aquilo que Abraão, quando Abraão foi levar Isaac para apresentar o Senhor ali como sacrifício, Abraão foi apresentar Isaac crendo que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaac. Por isso que Deus imputou isso como justiça para com Abraão. Verdade. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Aleluia. Eu amo o Evangelho da Graça. E todos ali menosprezaram o juízo. Presta atenção. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, William? É como nós falamos aqui desde o começo. Tem pessoas que pensam que o Evangelho da Graça, aquele Evangelho lá vão ter, você pode fazer o que você quiser. E tem uns que desprezam, menosprezam, sem entender a revelação e profundidade da graça. Meu querido, nós não estamos fazendo apologia que você tem que ficar nessa vida torta, nessa vida de engano, que você tem que ficar nessa bebedeira, que você tem que ficar nessa serviguiça. Não é isso que eu estou dizendo. Nesse adultério, não. Nós estamos dizendo, amados, que a porta da graça está aberta para que você possa se arrepender dos vossos pecados. Vocês estão entendendo isso aí? O nosso irmão Alex Aura, olha aí, nosso irmão lá da nossa comunidade evangélica aqui, fruto do Espírito, Missão Haiti. Irmão Vanete, Deus abençoe, irmão Alex, um abraço, ó, um beijo aí para vocês aí. Deus abençoe. Nossos irmãos haitianos aí, ó. Irmão Jailton. Aleluia. Deus abençoe. Compartilha esse vídeo aí, amados, em nome de Jesus. Então, olha que coisa tremenda, William. Tem pessoas hoje que menosprezam o Evangelho da Graça. Há um pregador que eu estou admirando muito ele, estou vendo muitas mensagens dele, que tem me levado muito a compreender melhor com respeito, concernente à graça, que é o pastor Joseph Prince. Se você puder anotar aí, eu te aconselho. Não fica ouvindo esses pregadores que só faz barulho, irmão, não. Vai para a palavra. O que eu estou vendo muito aí, William, é muita emoção, é muita alma nos púlpitos e pouco conteúdo do Espírito e da palavra. Eu fico triste, eu sentei aqui na mesa, aqui nessa sala aqui da minha casa com um pastor, amigo meu, grande amigo meu. Eu fiquei horrorizado, de boca aberta, quando ele abriu o coração para mim e falou de algum desses pastores, desses pregadores aí, desses
né? Não vou aqui citar nome por causa de ética, não tomar processo também nas costas, não sou bobo. Mas desses pastores aí que está na mídia, você conhece, os valores absurdos que esses camaradas cobram para pregar a palavra, o evangelho que nós recebemos de graça e que de graça nós temos que dar, temos que anunciar. É uma ordenança aí de pregar o evangelho. Você não vai ver de Jesus dizendo, vai e cobra tal valor para você pregar o evangelho. Não, Jesus falou, olha, quando você for pregar, não leva sandália, não leva capa. Não leva nada. Por quê? Porque o próprio evangelho vai cuidar de você. Agora vê esses camaradas prostituídos, amantes de mamon, cheios de deuses no coração, arrancando couro, arrancando a lã, arrancando a gordura das ovelhas. Meu querido, cuidado. Cuidado. Nós estamos vivendo no tempo aceitável do Senhor, mas a vingança dele vai chegar. Cuidado. Verdade. Cuidado. Você não está brincando com qualquer, você está brincando com a noiva. E a noiva tem um dono. O dote dela já foi pago. Cuidado. Eu fico irado com esse negócio desse, eu fico... Desculpa, irmãos, mas a gente tem que falar. Tem que falar. Temos que entender quando a Bíblia diz assim, o obreiro é digno do seu salário, devemos entender quando a Bíblia diz assim. Não é, por exemplo, a pessoa for pregar na igreja, falar da palavra de Deus, cobrar. A pessoa tem que saber se manter e falar. Não é chegar e cobrar. Tem que entender. Verdade. Que na verdade, se fosse olhar, nós que deveríamos pagar para pregar. Exatamente. Que é uma honra muito grande. Uma honra uma muito pessoa. grande. Até os anjos queriam pregar o evangelho. Ei, que absurdo! Os anjos queriam pregar no seu lugar. Mas isso Deus não permitiu. Olha que responsabilidade. Aí vem esses camaradas, cobra 12 mil, 16 mil, 8 mil, 5 mil. Cuidado. O tempo da vingança do Senhor está chegando. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse. Olha que coisa tremenda. Quando o evangelho da graça chega, ilha, aqueles que estão debaixo da lei, eles não suportam. Eles saem. Mas esse não é o desejo do mestre. Lembra aquela passagem que Jesus falando, quando Jesus está entrando em Jerusalém? Ó Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis se ajuntar, vocês como uma galinha faz com seus pintinhos. Que tremendo, hein? Vamos lá. Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança. Há algo tremendo nisso aqui. Quando Jesus chama para perto de si. Na lei, era muito difícil você chegar até a Deus. E quem estava dentro da casa de Jairo? O próprio Deus. Uau! Oh, rebacalabashura mandarai. Isso é muito forte. Emandacalai. Na lei você tinha uma dificuldade muito grande. E era impossível você passar pelo véu. Mas na graça Ele está em você e você está nele. Jesus chamando para si, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para que você venha ter um relacionamento de intimidade com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou no recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, dizendo, Talit kum, que quer dizer, olha que coisa tremenda. Aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, Jesus pegou a menina pela mão, e ele pega o seu talit e coloca sobre a menina. E ele está dizendo, Talita kum, menina, debaixo do meu talit existe justiça, levanta-te. Aleluia.
Aleluia. Por isso que está aqui talit alakum. Talit alkum. Debaixo, toque no meu manto, porque eu vim trazer justiça. Debaixo do meu manto, debaixo do evangelho da graça, há justiça, não há condenação. Levanta-te. Aleluia. Oh! Isso é forte. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Talita cum, levanta-te, é o que ele está dizendo para você. Receba o meu manto de justiça, receba o meu manto de misericórdia, receba o meu manto de graça e receba vida e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Receba. Talita cum, que significa filhinha, segunda expressão de filha. Segunda expressão de filha. A primeira, Jesus chama para a mulher da hemorragia. E aqui, essa menina tinha quantos anos, William? 12 anos. Uau! 12 anos. O governo da graça sendo estabelecido sobre uma nova geração. Glória! Aleluia. Labracalamandarai. Existe uma nova geração de pequeninos que Deus vai levantar para anunciar a graça do Senhor. E Jesus exemplificou isso usando as crianças. Se vós não se tornardes como uma dessas crianças, de maneira alguma herdará o reino dos céus. O evangelho da graça nos transforma em crianças novamente. Aleluia! Glória a Deus. Como criança. O governo da graça estava sendo ali transmitido na vida daquela filha de Jairo. Meu Deus, o que aconteceu dentro desta casa? Será que Jairo foi expulso da sinagoga? Não, se agora um herege, pregando esse evangelho da graça. Não, eu creio que quando isso aconteceu, Jairo ele mergulhou juntamente com a sua família no evangelho da graça. Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Uau! Ei! E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos, quantos anos? 12. Governo completo. Governo completo. O governo da graça já estava sendo estabelecido. Ergueu-se do leito e começou a andar. Aleluia. Posso dizer uma coisa? Aqueles que vivem na lei não conseguem andar e não conseguem colocar outros no caminho. Mas aqueles que andam na graça, eles conseguem enxertar outros na graça. Glória a Deus. Entendeu? Você tem que andar sobre a graça. Você tem que andar sobre a graça, pastor. Você tem que andar sobre a graça. Vamos lá. Diante disso, todos ficaram assombrados. É o que a graça, a mensagem da graça faz. Ela nos assombra. Traz espanto. É uma novidade dos céus. Então Jesus lhes recomendou expressadamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado e mandou que dessem algo de comer à menina. Sabe o que eu aprendo aqui? Todo aquele que recebe o evangelho da graça tem o que alimentar uma multidão. Vou repetir. Todo aquele que recebe o evangelho da graça tem comida para dar ao que está faminto. Amados, que possamos compreender melhor a graça do Senhor. Que possamos mergulhar mais a fundo sobre a graça do Senhor. Eu estou maravilhado. Esses dias Deus tem me revelado os textos aqui que eu estou assim assustado. Mas eu tenho certeza que nós estamos vivendo, como o Senhor Jesus mesmo falou, nós estamos vivendo o tempo do ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, nós estamos vivendo
a época da graça, o derramamento da graça do Senhor sobre a face da terra. Aleluia. Amém, amados? Que essa palavra, né, William, possa ter falado ao seu coração. Você aí que tem nos acompanhado, você que está aí nos assistindo, se você tem alguma dúvida, se você quer algum tema que a gente possa estar abordando aqui, é claro que não vai ser um dia para o outro. A gente tem que se debruçar na palavra, orar ao Senhor, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com certos assuntos que a gente pode trazer aqui, porque a gente não quer gerar nenhum desconforto aqui, né, na fé dos irmãos, mas a gente sempre quer trazer algo aqui que possa enriquecer, que possa abençoar, que possa trazer uma edificação na vida dos irmãos. Então, você aí que quer que a gente possa estar fazendo, eu vou estar usando pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes por mês, eu quero estar fazendo esse papo de graça, interagir com vocês, ouvir de vocês, e a gente puder ter essa interação. Quero trazer pastores aqui, quero fazer uma sala de bate-papo aqui, a gente começar a trazer temas. Eu tenho certeza que vai ser uma benção, não, William? O William foi meu primeiro convidado, e, né, com certeza vai ter mais oportunidades também da gente estar aí, podendo estar transmitindo esses estudos da palavra de Deus. Então, se você gostou, então compartilhe esse vídeo, manda para os seus grupos, né? Para que a gente possa mesmo fazer um público aí, para que a gente possa ter, amados irmãos, também recebendo o que você acabou de receber nessa tarde e o que nós estamos recebendo do Senhor, e nós queremos passar para vocês em nome de Jesus. Vou deixar agora com ele aí, né? Vai estar dando as considerações finais, e daqui a pouco, né, nós estaremos descendo ali para a congregação, estaremos ali adorando ao nosso Eterno, né, beijando Ele, cheirando Ele, porque Ele é o nosso amado da nossa alma. Então já quero te agradecer, muito obrigado por você aí, os nossos irmãos que compartilhou, que assistiu, que nos acompanhou até agora aí, os nossos irmãos Alex Aura, irmão Jaime, Lúcia Araújo, os demais irmãos, os demais irmãos aí. Deus abençoe a vida de vocês, amor. Um beijo aqui do pastor Mateus, shalom para o seu coração. Deixa agora com ele aí, em nome de Jesus. Pode mandar suas mensagens, seus temas, as perguntas que você acha que é difícil, que nós vamos aplicar, entender e passar a você, porque quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, é interpretação e aplicação. A pessoa interpreta e aplica, então devemos interpretar bem e aplicar bem, para que nós possamos entender a palavra do Senhor da forma que ela quis nos expressar e nos dizer. Essa aqui foi mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para nós possamos passar esse estudo para vocês, nós aprendemos, vocês também aprendendo. Você possa deixar aí seu like, seu gostei, seu amei, seu comentário, compartilha, passa mais para os seus contatos, seus irmãos, convida mais pessoas para que nós também possamos compartilhar mais do que Deus tem trago, tem colocado nos nossos corações. Pastor Mateus com suas revelações, com suas palavras, nos ensinando. Logo daqui a pouco, como ele falou, nós vamos estar ali na oração, 7h30, oração, adoração, intercessão, orando ao Senhor, chorando, clamando por almas por esse Brasil que está nessa reta final de eleições, para que nós possamos dar o nosso voto consciente, o nosso voto certo, para que nós possamos cobrar aquilo que nós depositamos, onde nós depositamos, cobrar aquilo. Então que você possa fazer uma boa escolha, que nós não estamos dando nomes de candidato, que não é, o nosso foco não é esse, nosso foco é a palavra de Deus, ensinar um pouco do que nós sabemos, para que você possa tomar esse voto consciente, que você possa entender e aplicar a palavra de Deus na sua vida, como essa mulher do fluxo de sangue. Ela entendeu, ela colocou a fé dela em prática, para receber o milagre, não só ter fé, mas praticar. Por isso que Jesus chamou ela de filha, porque ela creu, amou e praticou. Assim que você possa crer e praticar e ter essa esperança no Evangelho. Amém? Deus te abençoe e até mais. Em nome de Jesus.